É, cada vez o pastor tem me esticado mais, né? Esse, para mim, é um assunto que mais mexe diretamente assim nas raízes. Enquanto nós cantávamos o último louvor, eu tive uma breve reflexão, né, de tudo que passamos na nossa vida para chegar até aqui. Muitas vezes a gente chega aqui reclamando do que ainda falta, olhando para frente, questionando sobre o pouquinho que a gente dá e esquece de tudo que Deus nos deu, até para nos trazer até aqui. E a gente tem tido grande aprendizado sobre nós alinharmos os nossos propósitos, alinharmos a nossa vida e tudo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, né? E olhando para esse assunto, né, de colocar a casa em ordem e olhando para todo o nosso passado, cada momento difícil, cada momento de falta de compreensão, eu vou conseguir, calma aí. De falta de apoio, de cuidado, de orientação e tudo que a gente pensa que Deus falhou. Mas quando a gente vê o processo agora, a gente olha e fala: Deus, era isso. Porque se não fosse isso, não seria aqui. Se não fosse isso, não estaria aqui. A gente sempre olha para Deus. Obrigado, mãe. A gente sempre olha para Deus a cada momento difícil apenas pensando que Deus poderia ter feito melhor. Mas a gente não para pensar que é exatamente isso que Deus queria e que Ele sabia que nós precisávamos passar para termos a nossa vida alinhada. Quando a gente leva a surra dos nossos pais, a primeira coisa que nós pensamos é que eles são injustos, incompreensíveis, brutos, né? E às vezes até planejamos fugir de casa, não sei vocês, mas eu já tentei umas 3 vezes aí. Não fui longe. Quando voltei, apanhei mais porque tomei uma surra e depois tomei outra porque fugi e dei trabalho para achar. Mas quanto disso nós pensamos e aprendemos para fazer diferente nos dias de hoje, né? Quanto do nosso sofrimento, das nossas dores, desses momentos de desafio, de incompreensão, nós trouxemos para os nossos dias hoje. Isso tem feito você fazer algo diferente para com a sua família agora? Eu fui aí sabatinado por alguns jovens e é engraçado que eles, às vezes eles fazem perguntas para pegar a gente no contrapé e às vezes parece até que é um pouco para justificar algumas escolhas diferentes que eles fazem, né? E que estão sendo oferecidos a eles. E uma pergunta que eles sempre gostam de me pegar é perguntar: meu, com quantos anos você começou a namorar? Com quantos anos você casou? E aí eu sou obrigado a responder que eu casei com 17 anos. Eu sou obrigado a falar que com 17 anos eu já assumi uma esposa, uma casa. Não tinha a menor condição, não sabia nem o que era pagar uma conta de água, mas resolvi tirar a esposa da família dela e falar: vem, vamos construir. E eu digo para vocês, de forma confessional, que uma das coisas que me fez esse impulso foi justamente falar: eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, eu quero poder ter um lar e falar: cara, eu quero voltar para casa. Se o seu filho não sente vontade de voltar para casa, alguma coisa está errada, gente. E muita gente não percebe isso. Ah, meu filho, é que ele gosta de rua. Ah, ele só vem para casa quando eu grito. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser colocada em ordem. Alguma coisa precisa ser ajustada. Quando a noite chegava, para mim, a escuridão e a tristeza que a noite trazia era unicamente de saber que eu tinha que voltar para dentro daquela casa. Porque estava tudo fora de lugar, tudo fora de ordem. Então, a primeira coisa para a gente pensar sempre é: se os seus filhos não têm saudade de casa, alguma coisa está errada.
Nós não podemos esperar que nossos filhos só tenham saudade de casa quando ele tiver com 40 anos. E muito menos que a saudade dele da casa seja apenas a comida da mamãe ou o fato de não ter muitas contas para pagar. Porque tudo isso mostra que nós não conseguimos estabelecer um relacionamento íntimo e verdadeiro com nossos pais, com nossos filhos. Eu agora posso dizer que Deus me deu pais, me deu mães, né? Minha mãe me mandou aqui um lencinho, mas eu precisei passar por muita dor para chegar aqui e falar: agora eu entendi, Deus, obrigado. O Senhor tirou minha mãe, mas o Senhor me deu outra mãe. O Senhor me tirou meu pai, mas me deu outro pai. O Senhor me fez crescer com 2 irmãos em um clima muitas vezes hostil e egoísta. Mas hoje eu tenho tanto irmão que quando eu abro a boca assim e falo: hoje vai alguém lá em casa, dá até dó da Lene, porque quando chega é uma muvuca. E eu louvo a Deus por isso. Tudo isso são coisas que Deus me deu, mas precisou desse processo, precisou ser amassado. Quando vocês cantarem esse louvor de novo, cantem com decisão, que seja realmente consagrando a sua casa, consagrando a sua família, tendo essa decisão. O trecho que nós vamos olhar hoje, ele nos remete a nós examinarmos a nós mesmos. Muitas vezes a gente olha para esse ambiente de guerra, de hostilidade, e a gente só questiona a Deus, só questiona o que faltou, reclama de tudo, mas nem por um segundo nós olhamos para a nossa parte em tudo isso. Olhamos para os nossos filhos nos tratando com falta de respeito, mas não perguntamos o porquê que ele não nos respeita. O que falta em mim para gerar respeito? Às vezes a gente pensa que respeito é só cabelo branco ou títulos, e não é. É empatia. Não é só cabelo invisível que gera esse respeito, mas é alguém que se importa com a sua vida. Eu considero eles meus pais, não é porque a Janice é a mais jovem da igreja e o Davi é o mais velho. Não, é porque em vários momentos eles pararam para ouvir a minha dor, para se importar comigo, para me ajudar, para me aconselhar, e tudo isso pensando primeiramente em Deus. Mas fazer isso de coração e com decisão. E muitas vezes a gente não faz isso com nossos filhos, com a nossa família, e depois nos perguntamos: cadê o respeito que nós queremos? Cadê o amor? Cadê a saudade de casa? Toda família deseja paz, amor, união. Ninguém se casa pensando em briga. Nenhum pai sonha em se afastar dos seus filhos. Nenhum filho deseja crescer em um ambiente pesado. Mas o trecho que nós vamos ler tem uma pergunta muito séria que fala assim: de onde vêm as guerras e as brigas de vocês? Ele nos mostra muitos conflitos externos, mas ele nos mostra que começa das guerras internas dentro de nós. Antes de existir uma discussão na sala, houve uma desordem dentro do coração. Antes do silêncio entre o marido e uma esposa, houve um barulho e um orgulho dentro da sua alma. Antes da distância entre pais e filhos, houve desejos descontrolados. Muitas vezes você olha para o seu filho e fala que ele não entende o que você quer. É porque você está querendo realizar a sua vida nele. Em nenhum momento você perguntou quais são os sonhos da vida dele. O que ele tem de meta, de desejo, de necessidade. Muitas vezes seu filho busca conselho com outros, é porque os outros vão parar e vão ouvir. Enquanto você, antes dele falar, você já chama ele de babaca, acha que o que ele está falando não tem nada a ver, não escuta nem por um segundo. E só por uma pequena coisa. O seu orgulho, o seu desejo fala tão alto que você nem pensa que o sofrimento dele vai ser o seu sofrimento. Então esse texto ele nos traz diretamente para essa reflexão de examinarmos a nós mesmos. Nesse trecho, eu quero que a gente olhe 3 diagnósticos e também uma solução
Então peço que vocês abram suas Bíblias em Tiago 4. Nós vamos ler do 1 ao 3 e aprender um pouquinho, apanhar um pouquinho. Eu já tomei uma surra gigante essa semana. E aí o pastor, para arrebentar com nós, coloca esse louvor no grupo de louvor, né? E no grupo da igreja. Quando eu abri o louvor, eu falei, pronto. Antes da música eu já vou estar derretido, derramado. Eu sou do Ministério do Choro também. Mas para mim essa é a maior gaveta, aquela gaveta mais delicada. Quem é das mais antigas tem aquela cômoda, né? Tem várias gavetas e tem aquela com a chave. Família para mim é aquela gaveta com a chave. É aquela gavetinha que quando abre, me arrebenta. Hoje mesmo, enquanto a gente estava se preparando para o culto e para o ensaio que nós tínhamos combinado de manhã, nós recebemos uma notícia um pouco pesada, né? Que nós tivemos perda entre alguns irmãos. E a primeira coisa que a minha esposa olhou para mim e falou: ei, agora é a nossa vez de abençoar, agora é a nossa vez de participar um pouquinho. Agora é a nossa vez de ser apoio. Vai lá com eles, a gente prepara um almoço. O almoço era para 2, virou para 8. A gente sentou no chão, não foi passando. Equilibramos pratos assim, igual o pedreiro. Mas todo o tempo eu olhei e falei: Senhor, agora eu tenho um lar, eu tenho uma casa. E eu posso abrir minhas portas e a gente pode se apoiar. A gente pode dar risada, a gente pode brigar, né, Beth? Mas são tudo coisas que Deus me deu. E eu posso escolher ficar apegado nessas dores, murmurando desse tratar de Deus, ou agradecendo a Ele, porque essas dores me trouxeram até aqui. E se for para Deus me dar mais da presença dEle, de oportunidades como essa, eu quero passar mais dores. Antes de você perguntar por que da dor, ou por que não acaba logo, pense, Deus está te preparando para algo melhor. Essas dores vão te levar para mais perto dEle. E a cura é um alívio que não tem cicatriz que possa trazer vergonha, né? Cada cicatriz dessa, hoje eu consigo olhar com orgulho. E não tem cura melhor do que você poder olhar e falar: Senhor, obrigado por essa dor, porque ela me trouxe para mais perto de você. Então vamos lá, vamos para o texto. A Bíblia nos diz em Tiago 4, 1 a 3. Eu vou pôr aqui na tela para quem está sem a Bíblia aí, eu quiser ler aqui. Aqui mudou, a TV ficou, mas vamos lá, vamos lá. Tiago diz assim, né? De onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejavam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada, Pai. Senhor, hoje nós queremos começar reconhecendo que a família que o Senhor nos deu é a família perfeita, Pai. Mesmo com falta de mãe em alguns casos, com falta de pai em outros, com pais omissos em outros, com irmãos egoístas em outros, sabemos, Pai, que tudo faz parte do Teu plano perfeito, Pai. Senhor, nós queremos apenas pedir a Tua direção em toda e qualquer situação difícil que estivermos enfrentando, Pai, para que isso nos leve para mais perto de Ti, Senhor. Pai, queremos te pedir perdão, Pai, por muitas vezes que nós queremos acelerar o processo ou pedir que acabe logo, quando na verdade nós devíamos parar, ficar em silêncio, para ouvir a Tua voz em meio a essa dor e entender que é parte do Teu plano perfeito, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós diminuímos o Senhor menor do que o nosso problema, quando na verdade devemos lembrar que nós temos um Deus muito maior do que qualquer problema ou dificuldade, Pai.
Te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através desse momento agora da Tua palavra, que todos nós possamos sair daqui encorajados, desafiados e principalmente mais parecidos com o Senhor, Pai. Senhor, que famílias fortes sejam formadas hoje e esse mês através dessa série de estudos, Pai. Que homens se coloquem de pé, dispostos a tomar as decisões difíceis, tomar a rédea da situação, Pai, e ser os pais que precisam ser. Que mães possam, Pai, entender o papel fundamental e especial que o Senhor deu a elas, Senhor. Que elas lembrem, Pai, que elas não têm que estar no lugar do homem, ou que ela não tem que estar no lugar de uma criança murmurenta, mas que ela tem uma oportunidade tão especial de discipular, de direcionar, de encorajar e apoiar o seu esposo, de remar junto, Pai, nesse barco que é a nossa família, Senhor. Que os filhos, Pai, possam saborear do privilégio que tem de caminhar com seus pais, mesmo sabendo que não são os pais perfeitos aos olhos dele, porque são perfeitos aos seus olhos, porque é exatamente o que o Senhor colocou em nossa vida, para nos ensinar com os acertos e com os erros, e nos fazer mais parecido com o Senhor, Pai. Fale, Pai, aos nossos corações, e que nós todos possamos sair daqui diferente de quando entramos, Pai. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, vamos para o primeiro diagnóstico aí que Tiago nos traz, né? O primeiro diagnóstico que ele nos traz é: conflitos familiares nascem de batalhas internas. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago nos ensina que o problema nem sempre é do outro. Às vezes o problema é necessidade de controle, ego ferido, ciúmes, orgulho, carência emocional, frustração não tratada, expectativas irreais. Muitas casas vivem em guerra porque cada um quer vencer, mas ninguém quer ceder. Muitas vezes, nem entre pais e filhos, entre maridos e esposas, há consenso como que vai haver vitória nos filhos. Se o que o pai constrói, a mulher destrói, e o que a mulher constrói, o homem destrói. Porque eles pensam estar em times opostos. Eles brigam por uma carência e por um abraço dos filhos. E muitas vezes dão pedra, cobra para os filhos, só para ter um abraço e a preferência de um filho. Mas esquecem que eles muitas vezes não sabem o que querem. E vocês, por tão experimentados, têm a oportunidade de dar o que eles precisam e não o que eles querem. E esperar um pouquinho mais para que o abraço venha. Porque o abraço vai vir muito mais forte, muito mais verdadeiro e muito mais duradouro. Não existe abraço melhor do que você olhar e ver seu filho caminhando no caminho certo. Não existe abraço maior do que você ver seu filho tomando iniciativas diante de Deus que não partem de um chinelo, de um castigo, de uma ameaça, mas de um coração genuíno que entendeu a verdade, porque viu através das suas ações e das suas decisões difíceis. Mas o nosso ego muitas vezes atrapalha o tratar de Deus. O nosso orgulho ferido de repente o nosso filho falar: eu prefiro ser crente mais como a minha mãe, porque eu vejo o quanto ela está íntima com Deus. E aí você tenta provar que ela não é tanto assim, que você é mais. E perde tempo, porque em vez de ele olhar e falar qual dos dois parece mais com Jesus, o mais importante é que, indiferente dos dois, ele quer se parecer com Jesus como um deles, ou até mais do que um deles. Carência emocional. Muitas vezes nós estamos com o emocional tão fraco que queremos aplausos, queremos fazer para ser visto, fazemos por motivos errados. Frustração não tratada, por estarmos frustrados com os sonhos que nós tínhamos não ser sido realizados em nossas vidas, queremos realizar a vida dos nossos filhos. Eu querendo que meu filho seja açougueiro bom, assim como eu. Deus tem algo muito melhor para ele. E eu vou ficar querendo realizar a minha vida através dele? Sério?
E se ele não tiver os mesmos sonhos do que eu, vou amar ele menos? São tantas expectativas irreais e tantas guerras acontecendo dentro do lar. Porque ao invés de nós olharmos para nós mesmos, estamos achando defeito e problema em nosso redor. Não aceitamos a nossa realidade, queremos realizar nos nossos filhos os nossos sonhos. Não aceitamos a nossa realidade, queremos cada vez mais. Gastamos as nossas vidas em coisas que jamais vão suprir aquilo que falta. Irmãos, eu sei que eu estou com alguns cabelos brancos, mas hoje o que eu mais falo é: me arrependo de cada dia que eu perdi dentro de um mercado, trabalhando 13 horas para dar para o meu filho o que ele não precisava. E o que ele precisava muitas vezes eu não pude dar, porque eu estava lá, ganhando dinheiro para um cara que hoje nem lembra que eu existo. Quanto tempo a gente passa lutando, buscando algo que não vai levar para lugar nenhum. Todo o lanche do Mac que ele comeu já saiu, eu não vou nem falar por onde, gente. É sério. Não importa quantos brinquedos vocês compraram, eles quebram e quebram rápido, não é verdade? Quanto tempo vocês têm gastado dedicando a isso e perdendo de dedicar a coisas que eles vão levar para a vida inteira, como valores que a palavra de Deus nos traz, como homens e como mulheres. A consequência que nós mais vemos hoje são jovens tão frágeis, tão perdidos, que não conseguem ouvir um não. Não conseguem entrar num horário e cumprir esse horário dentro de uma empresa. Porque eles foram criados dentro de uma bolha, naquela que você quer dar para eles tudo que você não teve. Ainda bem que eu não tive nada, pelo menos se qualquer coisa que eu der para o meu filho vale, né? Já tô no lucro, né? Antes de perguntar por que tua família te irrita, eu quero que nós saímos hoje perguntando: o que dentro de mim está em guerra? Antes de nós olharmos para essas insatisfações, para essas guerras dentro de nós, para essa perspectiva mundana que nós trazemos para a nossa casa e queremos que a Bíblia apoie nosso gosto e não o contrário, que o nosso gosto se apoie na Bíblia. Pergunte para você mesmo: o que dentro de mim está em guerra? O que dentro de mim está em guerra para gerar tanta insatisfação diante de um Deus que dá tudo o que nós precisamos? O que em mim está em guerra, que é incapaz de aceitar que o plano do nosso Deus é o plano perfeito? O que em mim está em guerra, que é incapaz de entender que tudo que Deus faz por nós é porque Ele nos ama. E nos ama com um amor incondicional e incomparável de qualquer amor que você pode encontrar na vida. O segundo diagnóstico que Tiago traz para nós é: o desejo errado destrói relacionamentos. Vocês cobiçam, invejam, lutam, matam. Quando o coração é governado pelo egoísmo, a família sofre. O cônjuge quer ser servido, mas não quer servir. Irmãos competem e não se apoiam. Filhos querem independência sem honra. Hoje nós temos hoje não, já tem um tempo, né? Tem um processo agora judicial que os filhos podem se separar dos pais. É um absurdo, mas hoje o filho pode olhar para o pai e falar: olha, eu não quero mais ter que depender e se submeter a você, eu preciso ser separado judicialmente. Está tão egoísmo, tão liberal, tão doutrinado, que os filhos hoje têm direito a se separar dos pais. E o fazem muitas vezes. O problema não é desejar coisas boas. O problema é quando essas coisas se tornam ídolos. Às vezes os nossos desejos são tão grandes que se tornam ídolos dentro de nós.
Às vezes nós dedicamos mais tempo querendo formar nossos filhos naquele sonho que nós temos para nós, que esquecemos de formar discípulos. Filho de crente não é crentinho não, viu? É um pecador que precisa ser discipulado. Mas quanto do seu tempo você está dedicando para ensinar ele a ser palmeirense como você e cristão como você? Quanto do seu tempo você está ensinando o seu filho a jogar bola como você tentou e não conseguiu? E quanto tempo você está gastando para ensiná-lo a parar, ir para o quarto e orar ao Pai? Ou a dizimar, para aqueles que já estão com filho velho dentro de casa já igual eu. Nós estamos passando mais tempo dedicando e ensinando os valores do mundo do que os valores de Deus. E queremos colher. Eu compartilhei aqui uma vez que, em uma das cenas da minha família, de uma grande festa, um ente querido meu tirou uma das fotos no momento mais feliz da vida dele, com uma filha. É o do casamento e é o do aniversário, né? Mas qual honra você tem em tirar foto no momento desse, sabendo que você não caminhou com ele até chegar a esse momento? Há pouco eu tive a oportunidade de ter um momento com o Brian, que ele completou 18 anos. Chamei alguns irmãos para sentar com ele, conversar com ele. E nada me deixou mais orgulhoso do que poder sentar naquela roda e falar: graças a Deus, esses 18 anos eu caminhei com você. Falho, ausente muitas vezes, mas eu pude estar pelo menos ali. Ele sabia onde me encontrar. E o que mais marcou nesse momento é que, nessa mesma roda, estava o meu pai sentado. E enquanto eu vibrava por cada um dos valores que o meu filho tinha conseguido aprender, mesmo através das minhas falhas, o meu pai olhava com dor no coração, porque ele não conseguiu viver isso. Mas, até por o conselho de um rabugento aí, um bravo aí, eu fiz esse convite porque eu não acreditava que ele sentaria nessa roda. E o que mais marcou foi que ele ficou tão feliz que ele falou: eu não corri essa corrida, mas Deus me deu o privilégio de sentar nessa roda. O meu pai, ele é um milagre ambulante. O médico já desenganou ele umas 10 vezes. Acho que ele desenganou o médico. Tem médico que diagnosticou a morte dele, já morreu e ele está aí. Mas, quanto tempo eu passei brigando com Deus, reclamando dessa ausência, brigando de tal modo que eu olhava para o meu pai e eu já pensei em fazer coisas para ver se chacoalhava meu pai. Sabe? Até agressão mesmo, para ver se ele acordava. E todo o tempo eu podia ter passado apenas aprendendo: olha, filho, eu estou te colocando com um pai assim, porque eu quero que você aprenda o quanto um pai assim deixa a desejar. Para que você nunca seja assim. Para que você nunca perca uma noite a qual seu filho olha para você e fala: pai, a gente precisa conversar. E hoje eu amo essa frase. Quando ele fala essa frase, eu para o mundo. Vamos lá. Às vezes é uma coisa grave, às vezes nem tanto, mas não tem alegria maior do que seu filho falar: eu quero conversar com alguém, e esse alguém é o meu pai. Porque eu nunca tive isso, né? Mas tudo isso para nos lembrar que às vezes o egoísmo que está imperando dentro do seu coração te impede de viver um tratar com Deus que não tem lugar melhor do que a dor. A sala da dor às vezes te ensina coisas que nenhuma festa te ensina, nenhuma faculdade te ensina, nenhum livro te ensina. Mas você precisa parar para ouvir a voz do professor. Você precisa parar e confiar no plano perfeito de Deus. E esses desejos egoístas te impedem de muita coisa boa. Esse egoísmo dentro de nós, essa guerra dentro de nós, atrapalha demais. Está na hora da gente parar um pouco, ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus.
Porque no meio desses desejos a gente faz tanta coisa errada. Pede tanta coisa para Deus. Eu acho que e Deus só olhando para nós, meu filho, calma, você não sabe o que você está pedindo, não. Eu sei o que está certo, eu sei o que é melhor. Nesses momentos falta oração, sobra discussão. A Bíblia nos fala, não tem porque não pedem. E quando pedem é por motivos errados. Muitas famílias conversam um pouco com Deus e brigam muito entre si. Um pouquinho antes do culto ali, conversando com o pastor, eu falei, cara, quão diferente é você sentar para um assunto sério e falar, espera um pouquinho, vamos orar, para que Deus conduza a nossa conversa antes de tomar qualquer decisão. Muitas vezes a gente começa uma audiência sentado na cadeira do juiz, para depois lembrar que o nosso juiz perfeito é que tem o dono de tudo. Ele sabe qual é a razão de tudo aquilo. Casas que não oram juntos geralmente descarregam tensões uns nos outros. Existem famílias que não têm nem sonho juntos. Marido e mulher não conseguem sentar e sonhar algo juntos. Não conseguem olhar um para o outro e perguntar aonde você quer estar espiritualmente no próximo ano. Quando falta altar, sobra campo de batalha. Os nossos desejos, o nosso egoísmo é tão grande que a gente não tem nem coragem de apresentar para Deus, quanto mais colocar no altar. Mas no altar do seu coração tá. E ali você não abre espaço para ninguém. Não abre espaço para a razão, não abre espaço para o coração e muito menos para a necessidade da sua família, a qual você é chamado para suprir e para direcionar. Ore antes de responder com raiva. Ore antes de tomar decisões difíceis. Ore como família. Orem pelos futuros dos seus filhos. Nós tivemos o aniversário da Ingrid e o pastor Davi fez uma oração lá. E eu tive que disfarçar para não ser penteca. Porque eu vibrei com cada palavra que ele fez. E eu não vi a hora de poder conversar com ele outro dia e falar, pastor, ore assim pelos meus filhos. Ore assim pelos meus filhos. Muitas vezes os seus filhos podem ter o melhor vindo de Deus, mas os seus padrões de exigência estão tão banais, que se o menino não usa droga, então tá bom, pode ser namorado da minha filha, pelo menos não usa droga. Ah, pelo menos a moça se veste decente. Será que é só isso? Qual tem sido o padrão que você tem apresentado para os seus filhos para o futuro deles? Alguém que vai levar para mais perto de Jesus? Ou alguém que pelo menos vai dar uma boa vida e uma situação confortável? No meio de tanto desafio, até a oração pode estar errada, por causa que nós conduzimos ela por nosso egoísmo. Pedem, mas não recebem porque pedem mal. O não de Deus não nos ensina nada, só nos faz murmurar e achar que Deus está longe da gente, não está perto o suficiente. Você já se perguntou por que Deus não te deu aquilo que você pediu? Você já parou e examinou para ver se era algo que realmente ia edificar e te levar para perto dele? Ou apenas ele te deu um não e você está reclamando, ou com um não claro na sua cara, você está pensando, não, eu acho que ele está pedindo para esperar. O ano que vem ele dá. Pedindo insistentemente, como aquele filho teimoso, por favor, pai, me dá. Mesmo sabendo que é algo ruim. As nossas orações para com o nosso cônjuge, como tem sido? Para construir ou para destruir? Muitas vezes a gente ora, Senhor, muda meu marido. Senhor, muda a minha esposa. Senhor, muda meus filhos. Mas raramente a gente ora, Senhor, muda meu coração. Trata meu orgulho. Me ensina a amar de verdade. Famílias mudam quando cada membro
permite que Deus comece a tratar dentro dele. Muitas vezes a gente passa a vida toda tentando consertar os outros, mas quem está quebrado somos nós. Eu sei que acho que essa história já foi contada aqui, mas eu queria contar para vocês rapidinho. Teve uma esposa que chegou para o seu pastor na igreja e falou: pastor, eu não aguento mais o meu marido, eu quero me livrar dele. E aí o pastor falou: olha, filha, você casou e até que a morte o separe, então não tem jeito. Pastor, por favor, me tira desse sofrimento, eu não aguento mais. E ele, sabiamente, falou: já sei, ó, leva esse remédio aqui, coloca uma gota por dia na comida dele, para ele morrer vagarosamente, e no meio disso, o médico não descobrir que você está envenenando ele. Mas para você fazer isso, trate ele com amor, com respeito, com dedicação, para que ele também não venha a perceber e desconfiar da comida. Então a esposa saiu feliz, falou: achei meu álibi, agora eu me livro daquela peça rara. E todo dia ela ia lá e pingava uma gotinha. Mas a comida que ela não colocava mais no prato, ela passou a colocar, e quando ele chegava a mesa estava posta. No outro dia, por ele chegar tão cansado e sentar no sofá, ela falou: eu tenho que dar. Então, amor, como você está tão cansado, come aí mesmo no sofá, está aqui seu prato. E começou a tratar ele bem, e tome veneno. Só que no meio disso, ela começou a tratar ele tão bem que ele passou a tratá-la bem também. Até que depois de algum tempo nesse processo, ela se desesperou e ela falou: eu não quero mais. E agora? Será que ele já está perto de morrer? Preciso falar com o pastor. Chamou o pastor. Eu estou arrependida. Eu entendi que eu não quero mais que meu marido morra. O senhor não tem um antídoto, alguma coisa? Coloca meu marido nas suas orações, porque eu não quero mais que ele morra. E o pastor olhou para ela e falou: olha, isso aqui era água. O veneno que tinha era você. Mas a sua bondade tirou o veneno. E hoje seu marido está em perfeita saúde. Mas ao invés de nós queremos mudar nós para que o nosso cônjuge seja melhor, nós agimos cada vez pior, pensando que agindo pior nós vamos chamar a atenção deles e fazer com que eles sejam melhor. Mas como você vai tratar alguém melhor cada vez que ela te trata pior? Nós queremos tratar todo mundo, mas não queremos tratar a nós mesmos. Mas esse desafio da mudança nos leva para o último ponto. E esse é muito legal, porque é o nosso caminho agora para a bênção de caminhar na confiança de Deus. A cura da família começa com o coração rendido. Não existe família perfeita, existe família que se submete a Deus. Se cada um quiser ter razão, não quiser ser o dono da razão, não vai haver guerra. Se cada um quiser parecer melhor, haverá distância. Mas, se cada um quiser agradar a Deus, haverá restauração. Muitas vezes a guerra está porque cada um quer parecer melhor que o outro. A competitividade começa dentro de casa. Minha esposa não pode ser mais bem-sucedida no trabalho do que eu. Eu não posso ganhar menos que a minha esposa. Ou a esposa ganha um pouquinho mais e fala que agora quem manda na casa é ela, porque quem está pagando as contas é ela. No nosso estudo, a gente está fazendo aí um pequeno grupo. Eu fiz um desafio para o Betão, para o Davi, mas não vou falar a resposta, tá? É só a gente pensando. O Giovanni também participou. Parei eles e falei: olha, a gente está estudando sobre homens. E eu quero que você me fale qual homem da nossa igreja ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. Pense em alguns homens. E depois a gente fez a mesma coisa. Eu quero que vocês pensem agora em mulheres que realmente são submissas ao seu marido, que amam o seu marido como a igreja, sendo sujeitas a ele em tudo, como a Bíblia nos manda. Surgiram alguns nomes, glória a Deus que surgiram nomes.
né? Tem casais caminhando nessa direção. Mas tudo isso para nós pensarmos um pouco. Será que nós estamos fazendo o nosso papel? Será que a minha esposa tem sido submissa a mim como deveria? E será que eu tenho amado ela como Cristo amou a igreja? Eu estou realmente disposto a dar a minha vida por ela todos os dias? Uma casa pode até ter paredes bonitas, móveis caros, mas se houver fogo dentro dela, tudo se perde. Assim também a família. Não é o exterior que sustenta a casa, é o coração de quem mora nela. Muitas vezes a gente gasta mais tempo cuidando de uma casa, fazendo fachada, e quando entra dentro de casa, está tudo uma bagaceira. Olhando para nós é a mesma coisa. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa aparência exterior que esquecemos de tratar o nosso interior. Quando a gente é jovem, né? Nós sonhamos com um carro. Todo jovem começa a pensar no primeiro carro. E é engraçado que o primeiro pensamento de carro vem uma roda de liga leve, grande, bonita, um som, né, que todo mundo possa ouvir, uma pintura impecável. Mas ninguém pensa num banco confortável, né? Ninguém pensa em quando a pessoa entrar dentro do seu carro não sentir aquele cheiro de rato morto. Não, o carro tá top. Mas quando você entra dentro, o painel tá caindo. Para ligar tem uns códigos aí. Tem um irmão aí que ele faz até uns segredos bons aí. Com disjuntor, interruptor. Por que que nós gastamos mais tempo tratando o nosso exterior do que o nosso interior? Eu queria concluir hoje com algumas perguntas para nós. Perguntas retóricas, mas perguntas que eu queria que nós fizéssemos para nós mesmos. O que dentro de mim tem causado conflito na minha casa? Tenho exigido mais do que servido? A minha família ora junto? Quero mudança nos outros ou transformação em mim? A guerra da família não começa na mesa da cozinha. Começa no coração. Quando Cristo reina dentro de nós, a paz começa a entrar dentro de casa. O maior milagre que Deus pode fazer em uma família não é mudar a casa, é mudar os corações que vivem dentro dela. Para o nosso mês da família, o primeiro desafio que eu queria que nós tivéssemos é esse. Como que eu posso melhorar e através da minha melhora, a minha família caminhar mais perto de Deus? O que eu posso melhorar para que a minha família deseje mais o Senhor? Quanto do meu dia dentro de casa tenho sido a imagem de Jesus? O que eu tenho feito para os meus filhos que trazem referências de Deus para ele? A gente aprendeu também há algum tempo atrás aqui que nós temos um título privilegiado, que é o título de pais. Mas quando o meu filho vai orar e ele fala pai, qual referência ele tem de pai? Porque se nós estamos representando o nosso Pai Celestial dentro dos nossos lares, que tipo de pais nós temos sido? Vamos cantar.